Sebastian Driussi pode ser jogador do Corinthians? Fui apurar informações para trazer para vocês. Rede Globo de televisão está próximo ou não está de fechar contrato com o Corinthians? Vou trazer para você esta informação totalmente detalhada. Vamos falar também sobre Riquelme. Corinthians retoma negociações pelo lateral do Cuiabá. Fiel, o vídeo realmente está bombando, recheado de informações do Corinthians para vocês. Gostaria de pedir humildemente, fiel, para você já deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. É totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Inclusive, quando chegarmos à marca de 30 mil inscritos, vou sortear 2 lindas camisetas do Corinthians para vocês, tá, fiel? Inclusive aí, o corintianeiro já até comprou uma das camisas do Timão para sortear para vocês, tá? Falta mais uma, quero comprar uma na cor branca. Então já deixa seu like, se inscreve em nosso canal pra gente aí nos ajudar a crescer a cada dia mais na plataforma YouTube, certo, fiel? Então chega de enrolação, vocês sabem que aqui no canal do Corintianeiro eu detesto enrolação, vamos falar o que interessa. Corintianeiro, o Corinthians, afinal, ele vai fechar com a Rede Globo de transmissão para ter os seus jogos transmitidos até 2029 ou não? Porque eu ouvi falar que esse assunto é mentira, que o Corinthians não vai fechar com a Globo. Choveu de comentários, porque eu trouxe no vídeo de ontem que o Corinthians está muito próximo de fechar com a Rede Globo de televisão. Bom, vamos lá, fiel, vamos esclarecer esta situação para vocês, certo? O Corinthians, ele está muito, mas muito próximo de fechar com a Rede Globo de televisão. Quem falou para vocês ao contrário, não sei quem é mentira, fiel. Não apurem as informações antes. Quem trouxe para vocês que o Corinthians está mais voltado em fechar com a Abrax é mentira. O Corinthians hoje está muito próximo de fechar com a Rede Globo de televisão, porque existiam 2 propostas na mesa, ambas de 240 milhões. Tanto a Abrax quanto a Globo, tá, fiel? A Globo aumentou essa proposta para poder fechar com o Corinthians, até por pressão de patrocinadores da Rede Globo de televisão. Fora o histórico que a Globo tem com o Corinthians, da pancada que eles tomaram quando o SBT transmitiram os jogos do Corinthians aí pela Copa Sul-Americana. Fiel, a Globo perdeu pro SBT em Big Brother, novela, Libertadores da América. O Corinthians bateu a Globo assim de audiência para mais de 7, 8 pontos, tá? Para vocês verem o tanto que o Corinthians é forte e o tanto que a Globo entende que sem o Corinthians não adianta. O Corinthians é a maior torcida do Brasil disparada, é a torcida que mais marca audiência. Inclusive, nos últimos jogos do Corinthians de 2023, batemos o Flamengo em audiência pela Rede Globo de televisão. Rede Globo, entendendo isso, aumentou a sua proposta para ter os direitos de transmissão do Corinthians até 2029. Respeito o trabalho de todo mundo, tá, fiel? Mas quem disse que o Corinthians está inclinado a fechar mais com a Abrax por causa de cláusulas contratuais, isso é totalmente mentira, tá, fiel? O Corinthians está próximo, desculpa, fiel, de fechar com a Rede Globo de televisão aí até 2029. Quero ver quando fechar e o que essas pessoas aí que estão mentindo para vocês vão dizer. Fiel, detalhe importante que eu quero dizer para vocês aqui. Pode ser que amanhã o Corinthians feche com a Abrax. E aí, fechou com a Abrax, corintianeiro? Beleza, cara, é assim que funciona. A informação que eu tenho é que o Corinthians está próximo de fechar com a Globo. Mas eu cravei a Rede Globo de televisão aqui para vocês? Em nenhum momento eu cravei que a Globo vai fechar com o Corinthians. Estou dizendo que está próximo. Pode ser que a Abrax aumente a proposta e o Corinthians fica balanceado? Pode. Mas hoje, na data de hoje, a Globo está muito próximo de fechar com o Corinthians e eu acredito fortemente que a Globo vai fechar com o Corinthians até semana que vem agora. Pode ser que não fecha também, fiel. É muito volúvel, é muito dinâmico essa parte do futebol. É muito dinheiro envolvido. O Corinthians, a marca Corinthians, ela é muito forte, tanto para transmissões de jogos, tanto para vendas de produto, tá? Então a marca Corinthians aí, ela destaca entre as demais. Pode ser que a Abrax, entendendo isso, faça uma proposta melhor. Mas hoje, fiel, na data de hoje, o que eu tenho que trazer para vocês, porque é o meu trabalho trazer, a Globo está muito próximo, mas muito próximo mesmo, de fechar contrato com o Corinthians
nos próximos dias agora. Agora, Coritianeiro, a Brax então pode aumentar esse valor? Pode, só que para a Brax não é tão simples como a Globo, porque caso a Brax aumente a proposta e feche com o Corinthians, ela tem que fechar com uma emissora para transmitir os jogos do Corinthians. Ela vai ter que fechar com a Band, ou ela vai ter que fechar com o SBT, ou vai ter que procurar um canal fechado aí, uma Prime, uma Amazon, porque a Brax ela não tem uma rede de televisão, então para ela sai aí muito mais caro do que a Rede Globo de televisão, que basta fechar e escolher um horário nobre para passar os jogos do Corinthians. É assim que funciona, tá, fiel? Então a Globo está sim muito próximo de fechar com o Corinthians. Há quem diz ao contrário, respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião é que a Globo vai fechar com o Corinthians nos próximos dias. E quem disse que o Corinthians hoje está próximo de fechar com a Brax é uma mentira descabida aí, tá, fiel? Então vamos rever aí os nossos centros de comunicação para ver aí realmente o que vocês estão apurando. Porque choveu de comentários, eu até assustei, cara, eu até revi com a fonte antes de trazer esse vídeo aqui para vocês. Falei, será que eu tô ficando doido? E não, continua na mesma, a Globo muito próximo de ser a transmissora de jogos do Corinthians até 2029. Fiel, comentem aí porque eu quero saber a sua opinião e aqui nesse canal, diferente de outros, eu respondo todos os comentários, tá, fiel? Ontem respondi todos os comentários de vocês dos vídeos, inclusive comentem aí, porque eu vou estar respondendo mais alguns comentários, já aproveita e respondo o seu também. Fechado? Então comentem aí porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, desculpa, às vezes tossindo um pouco, que tá com um tempão de chuva, um frio, e cara, minha garganta tá começando a inflamar, então tô tentando fazer o melhor que posso aqui para trazer notícias do Timão atualizadas para vocês, certo? Fiel, é por informações de treino do Corinthians, tá? Já trouxe em vídeos anteriores para vocês que o Antônio Oliveira está tomando medidas drásticas no treinamento. Aliás, esta safra portuguesa, ela é ótima nos treinamentos, porque eles passam treinamentos rigorosos que exigem muito da parte física do jogador. Por que estou trazendo isso novamente para vocês? Porque houve uma melhora substancial na preparação física do Corinthians, tá? Para você que lembra, o Corinthians jogava o primeiro tempo e no segundo tempo estava morto. Isso no time de Luxemburgo, isso no time de Mano Menezes. Hoje está totalmente diferente. No time de Antônio Oliveira, o time do Corinthians está competindo do começo ao fim, tá, fiel? Então o Corinthians hoje faz um treino hoje totalmente diferente da era de Luxemburgo e Mano Menezes. Essa safra portuguesa, eles têm isso consigo. Eles passam treinos fortes que exige muito do jogador. O Corinthians tá pegando um preparo físico ótimo, tá, fiel? Hoje o Corinthians consegue jogar os dois tempos sem problema algum e os próprios jogadores do Corinthians reconheceram que melhoraram seus preparos físicos. Isso é muito importante. Devemos lembrar aqui que o Antônio Oliveira ele faz um trabalho excepcional, pelo menos nesse início, no Corinthians. É muito cedo para dizer, mas o Antônio Oliveira está fazendo um ótimo trabalho aí como treinador do Corinthians. É um treinador jovem, um treinador que está disposto. Já trouxe para vocês informações de treino, que ele treina junto com os jogadores, ele está transpirando a todo tempo, ele está correndo, ele está orientando, diferentemente dos outros treinadores que a gente tiveram aí, tá? Inclusive, tem até um fato interessante, na era do Vitor Pereira, o Corinthians não tinha um elenco muito bom e mesmo assim o Corinthians fez uma final de Copa do Brasil diante do Flamengo e a gente só não foi campeão porque o Fagner errou aquele pênalti. Chegamos lá não por ter grande técnica, aquele elenco limitado, mas sim por ter um grande preparo físico. O Corinthians mordia em cima, marcava o tempo todo, porque o Vitor Pereira é da safra portuguesa. O Corinthians treinava de manhã, de tarde, depois que jogava. Com o Antônio Oliveira também, o Corinthians está fazendo treinos absurdamente rigorosos aí e pegando um ótimo preparo físico. Fiel, comentem que eu quero saber a sua opinião. Antes da gente entrar no mercado da bola, quero trazer informações também referente ao Igor Coronado, que eu trouxe no vídeo de ontem, que o jogador foi diagnosticado com dengue. Fiel, o Igor Coronado ele não está descartado para a partida contra o Racing de Montevidéu, que vai acontecer às 9h30 da noite do dia 2, tá? O Igor Coronado vai decidir se vai jogar ou não, aliás, a comissão médica do Corinthians no dia do jogo, tá, fiel? No dia do jogo, se ele estiver bem, ele vai para jogo. Se ele não estiver bem, ele não vai para jogo. E dengue é assim mesmo, tá, fiel? Vai muito de organismos. Às vezes ataca mais uns, às vezes outros ficam de boa. Então só vai ser definido se o Igor Coronado vai jogar no dia do jogo, tá, fiel? Então
ainda há uma esperança do da nossa principal contratação ainda, jogar contra o Racing de Montevidéu. Fiel, vamos falar sobre mercado da bola, porque pediram para mim apurarem muito o nome de Sebastian Driussi, tá? Jogador que joga a Liga Americana, um meio ofensivo argentino, que é praticamente um atacante, inclusive muito bom jogador. Antes de entrar nesse vídeo, obviamente que eu procuro saber com as pessoas que trabalham aí cobrindo o Corinthians 24 horas, tá, Fiel? Obviamente as pessoas que eu trabalho têm uma alta confiança nelas, inclusive já tive o prazer de cravar vários jogadores antecipadamente aqui. As mesmas pessoas me disseram o seguinte: corintianeiro, interessante você falar sobre este nome, porque ele foi bastante badalado aqui, mas não existe nada, absolutamente nada entre Corinthians e Sebastian Driussi. Por que isso, Fiel? Isso é jogada de empresário, tá? A própria fonte me diz, isso é empresário que quer promover o jogador e fica jogando o jogador. Pode ser que ele tenha, pode ser até que ele tenha sido oferecido, mas não despertou o interesse do Corinthians em momento algum. Em momento algum o Corinthians procurou o jogador para negociar. Inclusive essa informação também, ela foi desmentida pelo próprio Corinthians. Então o Corinthians não negocia, muito menos monitora o meio ofensivo Sebastian Driussi, que joga a Liga Americana, certo, Fiel? Só pra gente pôr um fim nessa pedra sobre esse jogador que vocês me perguntam bastante. Fiel, sobre o Riquelme, falei pra vocês ontem que iria trazer aí informação sobre o lateral que o Corinthians negocia, tá? Inclusive ontem eu estava entre dois nomes aí de quem poderia ser este lateral. Eu falei para vocês que não iria citar nome porque até tivesse certeza. Inclusive os dois nomes que eu tinha ontem para falar, um era o Danilo Barcelos e o outro aí o Riquelme, para ver se o Corinthians teria retomado negociações, e retomou. O Corinthians volta a negociar com o lateral Riquelme, de 20 anos de idade, que foi o primeiro pedido do Antônio Oliveira para ser reforço do Corinthians. Lembrando que o treinador Antônio Oliveira, ele gosta de laterais altos, Fiel. O Antônio Oliveira não gosta de laterais baixos para ajudar na parte defensiva, na bola aérea. O Riquelme tem 1,88 m, era o jogador de confiança do Antônio Oliveira, e na mão do Antônio Oliveira o jogador chegou a pegar a seleção sub-20, tá? O jogador estava realmente voando na mão do Antônio Oliveira. As coisas hoje se tornaram mais fáceis para o Corinthians negociar com o Riquelme, porque hoje ele já não é titular absoluto do Cuiabá. Ele briga fortemente posição aí com o lateral Ramon, que é bem mais experiente que o Riquelme. Pode ser que o Cuiabá tenha até contratado o Ramon já pensando na saída do Riquelme. Apesar que o jogador ele não joga lá, Fiel. Não sei. O Cuiabá tem dessa. O Cuiabá vê que seus jogadores estão sendo negociados, ele afasta, coloca na reserva. Foi assim com o Denilson na época, está sendo assim com o Riquelme também. Tenho certeza que o Riquelme tem totais condições, repito, totais condições de ser titular do Cuiabá. Mas o Corinthians vem negociando com o jogador e dessa vez pode ser que concretiza. Fiel, mais uma vez, vamos prestar atenção aqui na informação. O corintianeiro não está cravando o Riquelme no Corinthians, correto? Eu não estou cravando o Riquelme como jogador do Corinthians. Estou dizendo para vocês que o Corinthians retomou as negociações. As negociações, elas não estão avançadas, ainda não surgiu nenhuma proposta em caráter oficial para o jogador. A notícia importante é que o Corinthians retomou as negociações para contratar o lateral Riquelme, coisa que ia ficar só para o meio do ano. O Corinthians já retoma de imediato as negociações. Lembrando que o Corinthians não vai largar esse osso tão fácil, porque é o primeiro pedido do treinador Antônio Oliveira, tá? E o Corinthians quer contratar o jogador, fora que Riquelme também vira um investimento, porque é um jogador de apenas 20 anos de idade, tá, Fiel? Um jogador bastante promissor. Fiel, mas não se iludam, tá? A gente tá falando de Riquelme aqui como se ele fosse um Guilherme Arana da vida, ou como se ele fosse um Marcelo. Não se iludam, tá? O Riquelme é um jogador novo que teve um destaque na mão do Antônio Oliveira jogando pelo Cuiabá, Campeonato do Mato Grosso. Não vamos iludir aí, achando que o Riquelme é a solução dos nossos problemas, tá, Fiel? Vamos com o pé no chão, com calma. É um pedido do treinador, é um lateral que tem qualidade, mas também não é aquele cara que chega já com total confiança que vai resolver os nossos problemas não, tá? O Corinthians aí tem que analisar com muito cuidado para ver se realmente o Riquelme vai ser esse cara.
mas é pedido do treinador, Corinthians tem que acatar e tem que tentar negociar. Era o jogador de confiança do Antônio Oliveira lá, e o Antônio Oliveira tem muita confiança no lateral Riquelme, certo, Fiel? Fiel, o que tinha de mais atualizado do Corinthians para trazer para vocês é isso. Quero agradecer demais mesmo a sua presença. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. À tarde tem mais vídeo e vai Corinthians!